já se perguntou por que parece que o dinheiro nunca sobra? Você trabalha, rala pra caramba lá no seu trampo, mas aí chega o final do mês e a conta tá zerada. Às vezes a conta não tá nem zerada, ela tá negativa por causa do cheque especial. Durante muito tempo eu achei que essas coisas aconteciam por culpa do salário, que era baixo. Se a pessoa ganhasse um pouco mais, tudo isso se resolveria. Mas deixa eu te contar uma coisa que pode ser dolorosa pra você. O seu salário não é o problema. O problema é a sua cabeça, a sua mentalidade. E se você está passando por uma situação parecida com essa, esse vídeo pode ser o começo da virada na sua vida. Meu nome é Eduardo, tenho 23 anos, atualmente sou peão em fábrica. Sou o criador desse canal, o Assalariado Investe. E se você chegou aqui esperando dicas milagrosas, desculpa, mas não vai ter isso aqui. Aqui eu falo a realidade. Eu sou um trabalhador comum, comecei a investir meu dinheiro com 19 anos, logo depois de comprar minha moto. E hoje, aos 23 anos, já acumulei mais de 80 mil reais investidos. E para eu chegar nesse patrimônio com 23 anos, não foi sorte, não foi herança, não foi aumento de salário, foi mudança de mentalidade. E é disso que a gente vai falar hoje. Quais são os pensamentos que te mantêm pobre? E como eu consegui quebrar isso e começar a construir patrimônio de verdade. Sabe qual é o pior inimigo de quem quer crescer financeiramente? Não é o salário baixo, é a mente presa na escassez. Aquela ideia de que dinheiro é só para quem já tem, que investir é coisa de rico, que não dá para poupar porque é tudo caro. Muitas pessoas vivem isso. Vê o salário cair na conta e sumir no mesmo dia porque apostou tudo no bendito tigrinho. Ou se não, quando cai o salário, vai usando lá com besteira. Delivery todo dia, roupinha de marca, né? Tem que estar nos kits. Claro que a gente trabalha para consumir, é claro que a gente quer comprar nossas coisas, né? Porém, a gente não pode trabalhar apenas para consumir. Então você precisa pegar parte do seu salário para gerar isso daqui, ó, renda passiva. Nos últimos 12 meses eu recebi uma média mensal de R$ 200. R$ 200 que caíram na minha conta todos os meses sem eu precisar fazer nada. E eu não sei o que acontece com a cabeça das pessoas que quando cai o salário, eu não sei. A pessoa fica cega, ela quer comprar tudo, ela quer fazer tudo com aquele salário. E ela não para até acabar. Ela não para de comprar, ela não para de gastar. Aí depois que acaba, a pessoa já está esperando o próximo mês, né? Quando que vai chegar o pagamento? Quando que vai chegar o quinto dia útil? Quando que vai chegar o vale? Fica naquele ciclo, recebe o salário, gasta tudo, fica frustrado porque acabou, e aí no outro mês gasta de novo, repete o ciclo. E nunca muda, todo mês a mesma coisa. Passam os anos e a pessoa continua naquele ciclo. E se você está se identificando com o que eu estou falando, está na hora de você acordar para a vida. Eu vou trazer um exemplo aqui que aconteceu comigo lá em 2020, na pandemia. Naquela época eu ainda não investia e como chegou a pandemia eu acabei perdendo meu emprego. Passei por uns perrengues aí sinistros de não ter dinheiro para comer um lanche. Cheguei a ter crise de ansiedade nessa época porque eu não tinha dinheiro. O governo não me deu o auxílio emergencial. Isso me deixou um pouco mal porque pessoas que estavam trabalhando receberam esse auxílio e eu que tinha sido demitido não consegui receber. E eu também vi muita coisa errada, a galera que recebeu o auxílio aí gastando com bebida, gastando com porcaria. E eu que queria receber para ajudar aqui em casa, não recebi. Aí todo dia na televisão a mesma coisa, negócio de Covid. Essa época aí acabou com a minha sanidade. Foi um dos momentos mais tensos da minha vida. Eu olhava para frente e não via saída. E a real é que se eu não acordasse ali, provavelmente na próxima vez que tivesse uma crise, o desemprego aumentasse e eu perdesse meu emprego, aconteceria a mesma coisa comigo, de não ter nada. Foi nesse momento que eu tomei a decisão, que eu nunca mais ia depender só da sorte, nem de patrão e nem de governo. Comecei a juntar cada centavo que dava. E qual era meu plano? Comprar uma moto. Eduardo, mas o que a moto tem a ver com tudo isso? Galera, a moto não era para tumultuar, não era para fazer randandandan. Eu pensava o seguinte, beleza, a moto vai ser um passivo, mas se o bicho pegar, vira ativo. Quem continuou trabalhando na pandemia? Os motoboys. Então qual foi meu pensamento? Pô, se acontece um negócio desse de novo, eu faço entrega, corro atrás, não fico parado. E a ideia estava muito clara aqui na minha cabeça. Então eu comprei a moto e o próximo passo era começar a investir. E foi isso que eu fiz. Porque eu já tinha a moto, então caso aconteça alguma coisa, eu vou gerar renda com ela. Porém, eu preciso também de outra coisa me gerando renda. E eu preciso de uma renda que seja gerada sem eu precisar fazer nada para isso. E foi aí que eu comecei a investir. E hoje vocês podem ver aí que eu tenho uma carteira diversificada também, né? Com ações, tesouro direto, fundos imobiliários, renda fixa, ETFs. Mas para ter toda essa mentalidade não é fácil. A primeira coisa que eu tive que fazer é parar de seguir conselho de gente quebrada. Gente que fala que investir é ilusão, que trabalhar já é o suficiente. Trabalhar não é o suficiente. Eu, pelo menos, quero liberdade. Quero liberdade geográfica, quero liberdade de tempo. Uns dias atrás eu vi um gráfico que quando a gente é criança, a gente tem muito tempo, né, com a nossa família, né? Porque a gente é dependente, né? Aí quando a gente chega na adolescência, diminui nosso tempo com a família, aumenta com os amigos. Aí quando você chega na vida adulta, diminui seu tempo com a família, diminui seu tempo com seus amigos. E o seu tempo no trabalho fica lá em cima, quase 80% do seu tempo. Eu, Eduardo, não quero isso para minha vida. Eu quero tempo com a minha família, eu quero tempo com os meus amigos. Esse é o tempo que eu quero.
Outra coisa que eu fiz também para melhorar é filtrar o conteúdo que eu consumia. Esse negócio de ficar vendo as pessoas ostentando mexe com o nosso psicológico, deixa a gente mal. Porque assim, você tá lá no seu horário de almoço, sua marmita tá lá na geladeira, você vai esquentar sua marmita, a marmita tá azeda. Aí você abre a rede social 8 horas da manhã, o cara tá lá na praia, lá, andando de jet ski. Isso aí também abala o seu psicológico, por isso que já faz mais de um ano que nem Instagram eu tenho. Um monte de gente fingindo ser o que não é, fingindo que é feliz, fingindo que é rico, porque nem todo mundo que tá lá é rico, só paga de rico. Outra coisa também é parar de querer aceitação comprando as coisas. As pessoas precisam parar de gastar para impressionar pessoas que nem se importam com elas. E foi aí que eu entendi que investir não é só matemática. O principal é o emocional. Por que eu tô falando que é emocional? Porque para você seguir essa caminhada aqui, ó, por anos e anos no longo prazo, você passa por muitas provações e também são muitas tentações aí no meio do caminho. Além das incertezas que a gente tem, né, na nossa economia, na macroeconomia. Mas eu planejei, comecei e mantenho o foco e não vou parar. Cada real aqui, cada centavo que já foi investido aqui na minha carteira é uma parte da minha liberdade financeira daqui a uns anos. Tudo isso que eu venho construindo vai me libertar em algum momento. E aqui no meu patrimônio, né, como eu já mostrei para vocês, mais de 80 mil reais, mas quando eu comecei a investir, eu tinha pouco conhecimento, na época a taxa Selic era baixa, então eu fazia aquelas simulações naquelas calculadoras de juros compostos e eu tinha como meta chegar aos 100 mil reais até os 30 anos. Então eu tinha 19 anos e eu queria chegar aos 100 mil reais até os 30 anos. E hoje, com 23 anos, eu já consegui mais de 83% desse valor. Tudo isso com trabalho comum. Já trabalhei em supermercado, trabalhei em estoque, já trabalhei na Feira da Aparecida do Norte também, para quem conhece. Foi menos de uma semana, mas eu trabalhei. E atualmente, como eu já disse, trabalho em fábrica. E em relação a esse objetivo aqui dos 100 mil, eu vou chegar esse ano, se Deus quiser. O meu objetivo é alcançar esse ano, fazer um vídeo aqui esse ano dos 100 mil reais. É lógico que não vai ser fácil, mas é possível. E se eu conseguir, qualquer um consegue. Porque eu não tenho salário alto, não tenho herança, não tenho vantagem nenhuma. Só tenho disciplina, consistência e principalmente a mentalidade, que para mim é o mais importante. Então, se você tem alguma meta de chegar a algum patrimônio ou alguma meta de salário, você mesmo pode construir seu patrimônio que gere esse salário para você. E sem você precisar pegar ônibus lotado para ir trabalhar. Mas você tem que parar de se sabotar. Parar de ficar cego quando vê o salário na conta. Porque o sistema foi feito para a gente perder dinheiro. A escola não ensina nada de dinheiro. A maioria das pessoas repete os mesmos erros a vida toda. Mas você é diferente, você não vai seguir esse roteiro. Você vai escrever o seu. A mentalidade que nos mantém pobre pode ser quebrada. E eu fiz isso. Eu quebrei. E hoje estou construindo minha liberdade financeira mês a mês aí aportando. Esse ano comecei meu canal aqui no YouTube, todos os aportes desse ano estão aqui em vídeo. Então vocês podem ter certeza que enquanto eu estiver vivo aqui vai ter vídeo aportando. É claro que a gente não pode esquecer das coisas essenciais, né? Alimentação, moradia. Mas os investimentos ele já se tornou uma coisa essencial para mim também, não sei explicar. E se você está nesse vídeo ainda, parabéns. É sinal que você quer quebrar essa mentalidade. Para eu saber quem são as pessoas que chegaram até aqui, comentem aqui embaixo. Eu vou quebrar essa mentalidade. Ou se você já é um investidor, comenta aqui embaixo. Eu já quebrei essa mentalidade. E se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, porque aqui eu mostro que dá para investir mesmo ganhando pouco. Aqui nas minhas ações, por exemplo, Klabin, Energia, Santander, Banco do Brasil, Bolsa de Valores, Sanepar, são pessoas trabalhando, gerando lucro para as empresas, né? Empresas bilionárias, e essas empresas bilionárias compartilhando parte dos seus lucros comigo. Um simples peão de fábrica sendo beneficiado aí por empresas gigantes aqui do nosso país. E aí vocês podem ver como que é o processo, né? 2022, total, R$ 3,20. Foi quando eu comecei na renda variável. Mas antes disso, já tinha juros compostos trabalhando para mim na renda fixa. 2023, um total de R$ 243. 2024, mais de R$ 1.800. E agora, em 2025, mais de R$ 1.000. Ainda estamos em março. E por falar em março de 2025, esse mês é o novo recorde da minha carteira. R$ 524 de dividendos. Um dinheiro que representa praticamente um quarto do que eu ganho no meu salário, caiu na minha conta esse mês. E que caiu na minha conta esse mês sem eu precisar fazer nada. Simplesmente porque eu investi em ações, porque eu investi em fundos imobiliários. É uma coisa tão legal que a gente ainda está no primeiro semestre do ano e eu já tenho dividendos para o ano que vem, janeiro do ano que vem. Então, cada ano que passa, isso daqui fica muito melhor. Por isso que depois que você começa, que você pega gosto por tudo isso, você não para mais. O Luiz Barsi, por exemplo, o maior investidor aqui do Brasil, continua firme nos seus investimentos, mesmo já tendo mais de 80 anos. E aqui no gráfico, na evolução de proventos, vocês podem ver que 2022 nem aparece direito, né? R$ 3,20. Aqui em 2023 já apareceu o verde do gráfico, né? Aqui em 2024 já foi bem melhor. E agora em 2025, nem na metade do ano a gente está. E ele já está quase alcançando o gráfico do ano passado. E aqui são os ativos que pagaram aqui nesse mês de março, né? Itaúsa pagou bastante dividendos esse mês. Recebi dividendos de Klabin, recebi dividendos de fundos imobiliários, Banco do Brasil, Energia, e aqui os últimos fundos imobiliários, né, a LZR11, XPML11.
Então eu tô construindo a minha liberdade financeira mês a mês. Claro que tudo isso ainda é o início de tudo, eu ainda sou muito jovem, tem muito tempo pela frente. Porém, não tem como não ficar animado, não tem como não continuar motivado. Então, depois dessa conversa, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, porque aqui eu mostro que dá para investir mesmo ganhando pouco. Porque não é sobre quanto você ganha, é sobre o que você faz com o que você ganha. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch you